Olá a todos que nos acompanham aqui no nosso canal IBR Fiel TV. Meu nome é Rafael, sou pastor aqui na Igreja Batista Remanescente Fiel. Hoje vamos continuar com a nossa série de estudos aqui no nosso canal. E nesse mês de junho de 2025, nós estamos trabalhando com um tema geral na igreja, que é a unidade da igreja. E mais especificamente para hoje, o nosso estudo será Caminhando em Unidade, união para superar as adversidades, saindo do Egito. É um tema aí um pouco extenso, mas nós vamos abordar aqui a história de Israel, o povo saindo ali do Egito, trazendo isso para a questão da unidade da igreja nos dias atuais. Vamos ver a importância da união na igreja, mostrando como Deus libertou o seu povo e os uniu para um propósito maior, apesar dos desafios. Você já parou para pensar no poder transformador da unidade da igreja? Na força que surge quando os corações se alinham e os propósitos se juntam? É uma coisa que, assim, para nós pensarmos, né? A Bíblia nos ensina que a união não é apenas um ideal, mas ela é uma característica essencial do povo de Deus. Hoje vamos falar de uma das passagens mais poderosas das Escrituras para nos fazer entender como a união se manifesta desde os primeiros passos do povo de Deus até a igreja de hoje. Sabemos que há muito tempo atrás o povo de Deus estava escravizado no Egito. Eles eram oprimidos, sofridos, mas eles tinham uma promessa. E foi nesse cenário que Deus começou um plano de libertação do seu povo, e também não só de libertação, mas de unidade, para eles serem um só povo, o povo de Israel. Nos diz a palavra em Êxodo 1, do 11 ao 14: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. A palavra nos mostra que eles, os filhos de Israel, o povo de Deus, estavam sobre dura servidão, debaixo de tirania e escravidão, como acabamos de ler. Não havia um propósito comum que os unissem, além da busca pela libertação individual, mas de forma desorganizada. Porém, nos diz a palavra do Senhor em Êxodo 3, do 7 ao 9: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão o oprimindo. Então nós lemos aqui mais um relato, agora da promessa do Senhor em livrar o seu povo, e no relato do Senhor ouvindo o seu povo, né? O clamor chegou até o Senhor. E Moisés foi chamado
para reunir o povo, para falar em nome de Deus, para lembrá-los de que eles eram o povo de Deus e de que Deus os libertaria. Esse chamado foi o primeiro passo para a união do povo. Então a história nos relata aí uma jornada de libertação do povo de Israel do Egito. E o ápice dessa jornada está na travessia do Mar Vermelho. Não era apenas um ato de fuga, mas um ato de fé e de unidade do povo. Nos fala a palavra do Senhor em Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Então nós vemos aqui o relato do povo atravessando o Mar Vermelho. Eles estavam ali em um momento vulnerável entre o mar e o exército egípcio, o que os forçou a confiar um no outro e acima de tudo em Deus, para atravessarem aquele mar. Eles viram a mão de Deus agindo para os proteger, E todos nós hoje, como igreja, somos chamados a atravessar juntos os desafios, problemas, situações pela qual a igreja do Senhor passa. Tudo isso confiando no Senhor, confiando na sua mão poderosa. Em unidade e amor nós somos chamados a atravessarmos, a superarmos as dificuldades. Sabemos que o povo atravessou o mar, porém não foi fácil a jornada, Houve murmurações, reclamações e até rebeliões. Os desafios no deserto por vezes testaram a fé e a unidade do povo. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, continua a prover para o povo o maná, a água da rocha, e tudo isso era um lembrete constante de que, mesmo nas dificuldades, a provisão divina vinha para todos, reforçando de que eles não dependiam uns só dos outros, mas dependiam de Deus. E assim como igreja, hoje nós temos os desafios, temos momentos pelo qual a igreja passa, mas é nesses momentos difíceis que a união se torna ainda mais crucial. Quando apoiamos-nos mutuamente e nos lembramos da fidelidade a Deus, Deus em sua bondade e misericórdia continua com sua provisão que sustenta o corpo que é a igreja. O relato histórico em Êxodo não é apenas um relato antigo, ele é um espelho para a igreja de hoje, Assim como Deus libertou o seu povo da escravidão, hoje nós somos libertos do pecado através da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz por cada um de nós. E nós sabemos através da palavra que fomos chamados a sermos um só corpo na igreja, um só corpo em Cristo Jesus. E nos fala a palavra em Efésios 4, verso 3, nos exorta, nos diz assim: esforçar-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois somos um só corpo, como Paulo nos escreve em 1 Coríntios 12. E como foi ministrado aqui no último domingo pelo nosso pastor Davi, as nossas murmurações no deserto podem ser divisões, as diferenças de opinião, as lutas internas, mas nós somos chamados a superar, as diferenças, as divergências, lembrando que temos um só propósito em comum: levar o Evangelho e amar ao próximo e glorificar a Deus. João 13:35 nos diz: nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A união da igreja não é apenas para nós nos sentirmos bem, mas é para que o mundo veja Cristo em nós e creia. Jesus orou em João 17:21, para que fôssemos um, nos diz a palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que nós possamos lembrar do povo de Israel saindo do Egito, atravessando o mar, superando as adversidades, as dificuldades, da fidelidade do Senhor. Que isso nos inspire a buscar uma união profunda, não por obrigação, mas por amor a Cristo e amor uns aos outros. Que como igreja nós possamos atravessar os nossos próprios mares vermelhos juntos, confiando em Deus e refletindo a glória do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E assim vamos orar pela unidade da igreja, que o amor seja manifesto, a glória do Senhor Jesus seja manifesta em nossas vidas, em nosso meio. Senhor, nós oramos, Pai, para que nós possamos ser um contigo, assim como diz em Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a superarmos as dificuldades, atravessarmos as lutas, confiando no Senhor, confiando que Tu, ó Pai, é o provedor da igreja, que Tu está conosco, que o Senhor faz o impossível acontecer, que o Senhor abre o caminho no mar, que o Senhor é a nossa rocha, o nosso pão que desceu do céu. Senhor, fortalece-nos como igreja, fortalece-nos como unidade, como irmãos, Pai, para que nós possamos prosseguir junto à terra prometida que é o céu celestial. Pai, ajuda-nos, pois em Ti está a nossa confiança. Assim nós oramos, pedindo no nome precioso do Senhor Jesus, Pai. Assim seja. Amém. 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 Obrigado por assistir a este vídeo. Nós já convidamos a continuar na próxima semana acompanhando aqui os novos vídeos no canal. Deus vos abençoe. Até o próximo.